Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast com a doutora Auri Vieira. Sou médica pediatra, especialista em neurodesenvolvimento infantil e autismo. E hoje o tema da nossa conversa é importantíssimo, principalmente nesse final de férias, né? Que rotina é uma palavra que caiu um pouco de moda agora. Então, hoje nós vamos falar de como preparar as crianças para a volta às aulas. Um tema que é muito, muito, muito importante, porque principalmente para crianças que vão estar iniciando na escola e aquelas que estão há quase 2 meses em casa. E a minha convidada de hoje, gente, não é qualquer pessoa. É a Natália Ruiz, psicopedagoga fantástica, a preferida das mamães, das crianças, da escola, porque eu só tenho um feedback maravilhoso dela e que faz um trabalho assim incrível com as crianças. Agora me diz quem é Natália. Auri, antes de me apresentar um pouquinho mais, quero agradecer o seu convite para estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso. Tenho certeza que vai agregar muito para as famílias. E obrigada pelo convite, pela confiança para estar aqui com vocês. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, então. Então, eu sou a Natália Ruiz, sou psicopedagoga, atuo com crianças, né, que têm dificuldade de aprendizagem, sejam crianças típicas, crianças atípicas, que precisam dessa ajuda, desse apoio psicopedagógico para se desenvolverem na parte da aprendizagem. Eu sou formada em pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá. Logo que eu concluí a minha graduação, eu sabia que eu queria trabalhar com dificuldade de aprendizagem. Então, já terminei a graduação e iniciei a pós-graduação em psicopedagogia. Fiz o mestrado, doutorado na área da educação. E eu acho que um grande diferencial do meu trabalho é ter essa vivência dentro das escolas, né? Além do consultório e de toda essa parte acadêmica, né, que dá esse suporte do conhecimento, né, da gente desenvolver um trabalho pautado em conhecimento científico, ter essa vivência dentro da escola é um grande diferencial. Então, esse é um pouquinho da Natália. Sim, e bastante, viu? Tem muita coisa ainda que ela não falou. Mas nós observamos que esse ano, do começo da pandemia para cá, nós tivemos um boom de crianças e adolescentes com dificuldades escolares. Você observou isso também no seu consultório, na sua prática? Muito, Auri, muito. E justamente por conta dessa questão da rotina, né? A gente vem de um contexto onde na pandemia as crianças ficaram muito tempo dentro de casa. E quando retornaram de fato para as aulas, né, de uma maneira sistematizada, onde não tinham mais as aulas online, a não ser por um motivo muito específico, né, a gente começou a perceber assim, uma certa defasagem, tanto no conteúdo quanto no comportamento dessas crianças. E muito por falta da rotina, né, o que nós vamos falar aqui, o nosso ponto hoje, né? Sim, a questão da rotina. O que eu observo é que muitos pais, no período... Primeiro que nós pais não somos... não temos formação para isso, para ser professor. Sim. Então, foi feito como dava. Tá? Então, as crianças também não conseguiam fazer da forma correta. Nós sabemos da dificuldade que é assistir uma aula longa para nós adultos. Imagine para uma criança Sim. ficar na frente de uma tela por um período prolongado, não ia dar certo, mas era o que tínhamos, né? E depois da pandemia, isso veio toda a demanda, porque eles voltaram para o presencial e a escola percebeu. Mas o que eu observo e que os pais muitas vezes não têm essa noção de diferenciar é que nós temos muitas crianças que teve prejuízo, teve alguma dificuldade, mas que esse prejuízo, com a orientação adequada, ele se resolveu. Sim. E nisso a gente diferencia muitas vezes o transtorno de uma dificuldade normal, da idade normal pelo ambiente, porque o ambiente tem grande influência. E
E com você, percebeu, houve isso de muitos pais procurarem, sendo que não havia, de fato, um transtorno de aprendizagem, um TDAH, e era simplesmente, de repente, uma falta de estímulo adequado, a falta da rotina? Sim, muito, Auri. E aí que está a importância de fazermos uma avaliação, né? Porque quando a criança ela chega com uma dificuldade para a família chega com a queixa, a gente precisa avaliar isso. A gente está falando de uma criança que tem dificuldades por conta do ambiente, por conta do emocional, porque teve essa dificuldade de se readaptar, né, com o contexto ali de novas crianças, o contexto presencial da educação, ou se trata de uma criança que está ansiosa por causa disso. Então, a gente precisa diferenciar se é uma dificuldade ou se é um transtorno. O transtorno, acredito que tenha muita gente que não tenha esse conhecimento para conseguir diferenciar o que é uma dificuldade de um transtorno. Sim. O transtorno, ele nasce com a criança, né? E a gente vai ajudar ela a lidar com isso. E para a gente saber se é uma dificuldade ou um transtorno, nós precisamos fazer uma avaliação. E é a avaliação que vai nos mostrar isso, tá? Então, o que acontece de fato é que muitas vezes essas famílias chegam para nós e se trata realmente de uma dificuldade, né? Lógico que chegam muitos casos que são transtornos, né? Então, o TDAH, a dislexia, que é um transtorno de aprendizagem, ou até mesmo o transtorno do espectro autista, né? Onde a gente vai precisar fazer novos encaminhamentos ali para a família, mas em muitos casos é uma questão realmente de dificuldade, onde a gente vai fazer alguns ajustes ali na rotina, na maneira dessa criança estudar, e a gente já vai ter bons resultados. Já quando a gente está falando de um transtorno, a gente vai precisar... a gente não consegue, muitas vezes, identificar no primeiro momento, por isso que a gente faz o encaminhamento e é super importante esse trabalho multidisciplinar que nós fazemos, né? Porque cada um tem a sua especificidade. Então, a gente vai fazer esse trabalho multidisciplinar e a gente chega no consenso. E aí, a partir de uma intervenção sistematizada, a gente vai ajudar essa criança a ter uma melhor qualidade de vida e também melhores resultados na escola. Exatamente. Essa diferenciação faz todo o sentido no aspecto de buscar confirmar um diagnóstico ou descartá-lo, mas também no sentido de intervir, que é o principal objetivo nosso, é intervir, independente de ser uma dificuldade ou um transtorno. Sim. E então vamos falar um pouquinho para as crianças que estarão iniciando na escola. Muitas crianças ficaram esse período e esse foi um ano atípico porque as crianças voltaram para a escola, nós tivemos um período longo de isolamento e aí nós tivemos inúmeros vírus que não estavam circulando e que vieram tudo ao mesmo tempo. Então, muitas crianças haviam iniciado na escola esse ano e acabaram por uma questão de cuidados com a saúde, de evitar esse adoecimento frequente, voltaram a ficar em casa. Então, muitas crianças estarão iniciando na escola no ano que vem. Para essas crianças que vão para a escola pela primeira vez, como que a gente pode estar ajustando e preparando o terreno para elas? Eu costumo dizer para todas as mães, dê previsibilidade para sua criança, né? O que ela pode esperar daquele ambiente, como que vai ser, né? Seja para as crianças típicas ou atípicas, o que ela pode esperar se acontecer alguma coisa, né? Que ela não saiba como lidar, para quem que ela pode pedir uma ajuda, a quem que ela pode recorrer. E eu acho super importante, Auri, como eu já estive dentro da escola também, a família fazer uma visita com a criança nesse ambiente, né? Até mesmo no momento, agora já passou o momento, né, de escolher a escola, mas para quem está nos assistindo aqui e no próximo ano tiver o filho for colocar, né, o filho na escola, visite a escola junto com o seu filho, né, com a criança, para ver como que ele vai se sentir naquele ambiente, né? É lógico que os pais é quem devem escolher a escola onde o filho vai estudar, porque é o adulto da situação. É ele que vai entender um pouco melhor sobre a metodologia, sobre como aquela escola lida, né, com as crianças, porque a criança ela vai muito pelo visual. Sim, mas como a criança é quem vai ficar boa parte do seu tempo
tempo, né, e da sua infância ali dentro, eu acho que de repente, de termos ali, estou entre escola A e escola B, ambas têm a mesma metodologia de ensino, priorizam coisas que estão de acordo com os meus princípios, com a minha orientação. Os valores é bem importante. E aí sim, de repente, levar a criança e ver em qual ambiente a criança se sente melhor. Perfeito. A equipe que está lá dentro, como ela recebe essa criança. Qual é o olhar que tem, o acolhimento. Então, isso você põe a criança participando do processo de escolha. Olha como ela vai se sentir importante. Sim. Eu ajudei a escolher a escola. Onde eu vou ficar. Né? Passar parte da minha vida. E isso é bem, bem importante. No período da pandemia, chegou um momento em que nós decidimos mudar as crianças de escola. E aí comecei com uma mãe a visitar algumas escolas. E quando eu levei isso para as crianças, houve uma recusa geral. E aí nós ponderamos os aspectos positivos de mudar, de permanecer na mesma escola. E como é uma escola boa, que promove aquilo que a gente busca, questão dos valores, nós acabamos optando. Então, dá um pouco de autonomia para as crianças, porque a voz dela tem que ser ouvida, tem valor, exatamente. Né? Como que a gente vai ensinar as crianças sobre independência, empoderamento e tudo se nós não escutamos? Acaba anulando, né, a voz da criança nesse processo de escolha, Sim. Que é onde ele estará. Né? Então, é muito importante a gente levar em consideração isso. Então, quando a gente pensa, né, nessa adaptação de crianças que estão indo pela primeira vez na escola, é muito importante que a gente leve a criança para aquele ambiente, faça uma visita, né? Mesmo agora no período de férias, principalmente para as crianças que têm esse desenvolvimento atípico, que eles possam estar nesse ambiente, fazendo o reconhecimento, a família dando previsibilidade do que pode acontecer e de que maneira agir, né? E ter esse contato com a equipe pedagógica, então os professores, os coordenadores, os diretores, de como que essa criança ela costuma reagir em determinadas situações e o que eles podem fazer para acolher essa criança, né? E no início do ano letivo é muito importante essa adaptação. Então, se a criança tem um período lá de meio período na escola, né, vai estudar no período da tarde, por exemplo, é importante que a família nessa primeira semana ou até mesmo na segunda semana não deixe a criança no período todo, às 4, 5 horas lá dentro da escola. Tente organizar a sua agenda nesse primeiro momento para ir buscar um pouco antes a criança, né? Para que ela veja que você vai voltar. Né? E para os professores, para a equipe pedagógica, essa semana ela precisa ser muito lúdica, né? Porque a criança que está indo pela primeira vez... Para atrair a criança. Exatamente. A criança que está indo pela primeira vez para a escola, ela não pode se assustar com uma rotina totalmente diferente. Ela já vai estar num ambiente diferente. Agora você imagina, você chegar num ambiente diferente, onde você precisa ficar ali 4 horas sentado. Com uma pessoa desconhecida, com várias outras crianças. E muitas vezes as crianças hoje já não têm tanto convívio. Convive com o priminho, com o filho da amiga dos pais, o vizinho, mas isso é muito pouco. A maioria das crianças ficam mais restrito ali ao ambiente familiar. Sim. E aí ela é colocada em um ambiente totalmente estranho, com pessoas desconhecidas, com várias outras crianças. Umas que gostam de brincar, umas que preferem ficar sozinhas num primeiro momento, umas que gostam de dividir e outras que gostam de pegar o que o outro tem. Então, umas que se sentem seguras, outras inseguras. E é um momento de muito choro esse momento na escola, principalmente com os pequenininhos, né? Então, ali de 0 a 3 anos, eles choram muito nesse primeiro momento. E é um choro que eu falo que ele contamina, porque uma começa a chorar, todas começam a chorar, né? Então, nessas primeiras semanas é super importante a gente diminuir esse tempo de permanência na escola, né? Fazer um combinado, se a escola já não tiver essa programação, fazer esse combinado com a escola, né? De deixar a criança mais segura para você poder retornar um pouquinho, para a criança poder retornar um pouquinho mais cedo para casa.
Na segurança do seu lar, do aconchego Sim. da família. E no caso de crianças, por exemplo, que vai mudar de escola. Uhum. A criança estuda em determinada escola e aí ela vai para começar um ano em uma escola diferente ou estuda num período e vai para um período diferente, que eu acho que são os casos mais difíceis. Depois nós vamos falar das crianças de um modo geral, mas essas também requer alguns cuidados especiais, alguma atenção. Sim. É porque geralmente quando a criança está numa escola e muda de escola ou muda de período, principalmente quando muda de escola é que se sente mais, né, Auri? Porque você vai estar mudando de ambiente, de amigos, né? Não é aquela mesma, a mesma atmosfera que tinha antes, né? Então a criança sente muito mais. Seja pela questão da família, né? Quando existe essa mudança, seja porque a família optou por essa mudança ou mudou de cidade, né? Então a criança está passando por um processo de mudanças e a gente precisa ensiná-la a lidar com isso, né? Porque a gente vai passar por mudanças durante toda a nossa vida e a infância é o momento da gente treinar isso. Exato, de estarmos ensinando ou trazendo para eles coisas positivas dessa mudança, porque nós tendemos a ver sempre o lado negativo das coisas. Então, trazer alguns aspectos positivos dessa mudança de ambiente, que vai conhecer pessoas novas, né? E tá mais atento e mais presente, eu acho que nesse período de adaptação, acho que é bem importante. Sim, porque o que eu percebo de modo geral, quando existe essa mudança de escolas, principalmente de escola, né? O de turno, eles ainda conseguem se adaptar um pouco mais, porque geralmente vai algum amigo junto nessa mudança de turno. Mas quando a gente muda a criança de escola, num primeiro momento eles ficam muito eufóricos. O que eu vejo de modo geral é isso, eles ficam muito eufóricos nesse primeiro momento, e depois eles começam a sentir essa mudança. Eu preciso me adaptar e ter novos amigos. Aqui eu vou demandar mais energia, eu vou demandar mais força, né? Aonde antes era tudo muito natural, aqui eu vou precisar me ajustar a algumas situações, né? Rola uma insegurança maior também? Eles chegam assim muito eufóricos para aquela escola nova. Olha, tem coisas novas aqui, tem brinquedo novo, que não tem professora nova, a sala é diferente. Então, assim, no primeiro momento eles ficam muito eufóricos. Vai passando um tempo ali de 15 dias, mais ou menos, eles começam a perceber que para ele entrar num grupo de amigos, por exemplo, por mais que a professora faça todo aquele trabalho, né, de receber bem os novos amigos, os grupinhos já estão formados. E ele precisa fazer esse rito de passagem, digamos assim, para conseguir entrar naquele grupo. Precisa se ajustar ao comportamento daquele grupo para se sentir pertencente, né? E é aí que muitas vezes as crianças elas começam a sentir mais. Então é muito importante que a família esteja atenta a isso e ensinando em casa também o que essa criança ela pode fazer para se sentir pertencente a esse novo grupo, né? O que eu posso fazer para que essa criança ela me receba bem? Que tal a gente fazer um piquenique em casa, chamar os amigos no final de semana para fazer um piquenique? Ou ir num parque, né, num lugar aberto. Contactar o grupo de pais, que hoje tem muito, né? À medida que eles vão crescendo, esses grupos vão passando dos pais para eles. Então, a gente já não tem tanto contato. Mas, de repente, tá pedindo auxílio às mães do grupo, né? De convidando alguém para ir em casa, algum dos coleguinhas, ou tá indo na casa de algum desses coleguinhas, eu acho que é interessante. Mas uma coisa, um aspecto que eu acho que é importante é que, muitas vezes, essa dificuldade de adaptação, ela perdura mais do que o esperado e traz sintomas e comportamentos muito ou intensos ou prolongados. Nesse aspecto, é importante estar buscando... buscar ajuda, principalmente se você percebe que está trazendo um sofrimento para a criança, a gente precisa buscar ajuda, né? E aí a psicologia vem para nos auxiliar nesse sentido. E a escola é fundamental, porque muitas vezes parte dela
está trazendo para os pais essa dificuldade nos relacionamentos, dificuldade no aprendizado, comportamentos antes não observados. Então, o que eu trago muitas vezes para as famílias é que a diferença entre um comportamento normal, porque todos nós temos momento de ansiedade, de medo, e o que difere é exatamente a causa causar prejuízo na minha funcionalidade. Então, quando esses comportamentos começam a me trazer prejuízo, seja na questão educacional ou na questão comportamental, de me deixar mais retraído ou mais irritado, mais explosivo, com comportamentos antes não identificados e que perdure, eu acho que é interessante estar buscando ajuda, porque às vezes a família não sabe, isso é normal, até quando eu espero, vai resolver sozinho, não vai. Então, da gente tá passando e dos professores também ter essa comunicação, Sim, né? ter esse olhar atento, né? Olha, a criança ela chegou dessa maneira aqui. Ela tá tendo comportamentos que antes nós não víamos, né? Então, chama essa família para uma reunião, explica quais são, né, as atitudes que essa criança está tendo, mostra para a família, porque quanto antes nós intervirmos, mais rápido e melhores serão os resultados. Se nós esperarmos por muito tempo para fazer buscar por ajuda, buscar por essa intervenção, os sintomas eles vão se agravando. Então, a gente precisa, o quanto antes, buscar por um auxílio. E não é vergonha nenhuma, né? Buscar por auxílio. Eu vejo que muitas vezes as famílias ficam um pouco inseguras. O que vão pensar do meu filho? O meu filho, ele é capaz. Ninguém está dizendo que o seu filho não é capaz. Mas talvez, né, neste momento, ele precise de um auxílio para além do auxílio que a escola e a família já oferecem. E quando que é esse momento? É quando esses movimentos estão causando sofrimento para a criança. Então, a gente não pode permitir que esse sofrimento ele perdure, que ele se prolongue. Mas consegue à custa de muito esforço e gerando desconforto além do esperado. Sim. Então, nós vemos, e o que eu vejo muitas vezes é que isso acaba se prolongando. Eu recebo crianças que os pais trazem. Desde os 3 anos aconteceu um evento na escola, ele ficou com trauma e até agora ele não consegue ter uma frequência e se sentir pertencente à escola. Poxa, mas esperar 3, 4 anos para buscar uma ajuda, né? O quanto isso vai ser mais difícil do que se de repente tivesse feito isso lá atrás. Porque os comportamentos, daí eles começam a ser frequentes, repetitivos, né? Então, é aquela criança que ela vai bem ali de quarta, quinta e sexta na escola, aí passou o final de semana que ficou em casa com a família, chega na segunda e na terça, precisa fazer toda aquela readaptação com a criança. O sofrimento começa na véspera. Exatamente. No domingo já começa, muitas vezes, a ter a crise de ansiedade, dor de barriga, muitas vezes febre, né? E a família fica muito preocupada. Será que a gente está falando de uma ansiedade ou essa criança está com vírus, está com alguma coisa nesse sentido? E aí começa a frequência e esses comportamentos começam a se enraizar, né? É a questão do hábito, né, Auri? Que a gente tanto fala acaba fazendo parte da rotina isso da criança. Sim. Então, a gente não pode deixar que esse comportamento crie raiz. A gente precisa perceber o que está ali começando, vamos em busca de ajuda. Né? Exatamente, então fica o alerta aos pais. Se está tendo comportamentos que antes não apresentava e que tem se intensificado e que tem causado prejuízo ou sofrimento à criança, sempre busquem ajuda. Mas agora deixemos as crianças que têm esses comportamentos e as crianças que aparentemente está tudo bem. Tá, tudo bem, entraram de férias, e aí nas férias eles acham que acordava às 6 da manhã e podem acordar às 11 da manhã, tá? Isso não acontece na minha casa, que fique claro, tá? O meu nunca, tá? Como que nós vamos preparar essa volta? Primeiro, não dá pra gente deixar o concordar. A criança dormiu um dia porque ficou até mais tarde, uma confraternização, e dormiu um dia até 10, 11 horas da manhã, tranquilo. Agora,
primeiro dia de férias, até o último dia de férias, acordar às 11 da manhã, não dá, né? Porque muda completamente a rotina. Sim, E nós temos um relógio biológico, que não é assim como o nosso reloginho, que a gente vai lá e muda a hora, adianta, atrasa. Então, como que os pais podem estar, desde já que estamos em plenas férias, começar a preparar essa criança para esse retorno? Você falou sobre isso agora, Auri, e me trouxe muito forte uma lembrança que eu tenho da minha adolescência. Porque meu pai e minha mãe não ficavam em cima. Era eu que tinha que dar conta. E eu tinha uma prima, nós éramos muito grudadas. E a gente tinha essa noção de que a gente precisava fazer um treino para poder acordar, principalmente para quem estuda de manhã, né? À tarde ainda dá ali para você ir entrando no ritmo, mas para quem estuda de manhã é muito difícil, porque você passa a dormir um pouquinho mais tarde, acorda consequentemente mais tarde. E eu e minha prima, o que nós fazíamos? A gente treinava. Uma semana antes de iniciarem as aulas, a gente falava assim, ó, a gente precisa acordar às 6h30 da manhã. Então, vamos começar a acordar às 6h30 da manhã, uma semana antes, e a gente combinava, a gente ligava, naquele tempo não era WhatsApp, a gente tinha que ligar uma para outra, e a gente combinava de fazer esses treinos pra gente não se atrasar pra aula. E hoje, então, o que os pais eles podem fazer, né? É lógico, nós adultos, quando a gente entra de férias, a gente não continua seguindo a mesma rotina. A gente não pode esperar que uma criança continue na rotina. Então, o que a gente pode fazer? Liberar um pouquinho mais, né? Esse tempo muitas vezes a criança vai dormir 9h30 da noite, 10 horas. Deixar se estender um pouquinho mais, se for do desejo da criança, né? E dos pais também. Dormir um pouquinho mais tarde, mas quando a gente fala de um pouquinho mais tarde, não é varar a madrugada fora, né, gente? Por favor. Porque a gente vê muito isso acontecendo e aí realmente vai trazer prejuízos para a saúde da criança também. Mas pensando nessa questão de liberar, tornar um pouquinho mais flexível essa rotina, permita então que a criança vá um pouquinho mais além, né, no horário de dormir, mas no horário de acordar, flexibiliza também acordar um pouquinho mais tarde. Entretanto, começa a fazer esse treino com a criança também, né? De uma semana retorno. De retorno. Antes desse retorno às aulas, acordar um pouquinho mais cedo, né? Se a criança ela estava acordando 11 horas da manhã, vamos tentar acordar às 8, né? E aí, perto do dia da aula, a gente vai tentar acordar um pouquinho mais cedo para não tornar aquele primeiro dia de aula um martírio. De todo mundo saindo correndo de casa, atrasado, deixando mochila para trás e agenda para trás, né? Então, começar a fazer realmente um treino, né? Da mesma maneira que a gente treina para se destacar numa determinada área da nossa vida, se essa criança ela quiser ir bem no primeiro dia de aula, ali na primeira semana, a gente vai precisar fazer um treino com ela também. Então, começa ali uma semana antes, já preparar, olha, o horário de acordar é esse, o horário do almoço será esse, à tarde, olha só, agora você tá brincando, jogando videogame, tá lá jogando bola, mas a semana que vem já vai ser um pouco diferente isso, né? Então, realmente, as férias, elas são muito bem-vindas, mas esse retorno às atividades normais, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção aí, né? Exato. Acho que programar viagens para um período um pouco antes, né? Para retornar um pouco antes do final das férias. Uhum. E você trouxe o seu exemplo, mas que fique muito claro que essa é a exceção, tá? Com certeza. Por quê? Por quê? Os tempos são outros para começar, não, né? porque os pais têm uma compreensão de que os filhos, as crianças, os adolescentes já podem ser responsabilizados por determinadas condutas, né, e atitudes. Uhum. Então, para o pai, porque você sabe que terá que acordar cedo, porque não vai. Não, ele não tem esse senso crítico. Toda essa parte, o cérebro da criança vai estar completamente formado
os 21 anos. É até os 25 anos. Então, eles não têm o senso crítico, essa noção de julgamento. Eu preciso dormir cedo porque eu tenho que acordar cedo, porque semana que vem voltam as aulas. Então, cabe a nós, os pais, nós somos os responsáveis, e não é à toa, gente, pelas crianças. Então, eu sei que muitas vezes a gente acaba, em determinados momentos, poxa, mas não podia, sabe que não pode fazer isso e faz. Nós também sabemos que não podemos fazer várias coisas e, no entanto, nós fazemos. Exatamente. Então, partir de nós essa iniciativa. Sim. Aconteceu muitas vezes de nós viajarmos e na nossa área, que trabalhamos muitas vezes como pessoa jurídica, nós não temos férias. Se a gente viaja, a gente fica sem trabalhar e sem ganhar. Né? Então, acontecia muito as trocas. Então, nós trabalhávamos muito até hoje. Eu vou trabalhar dezembro inteiro, porque eu vou viajar em janeiro. E aí, fazíamos troca e voltávamos da viagem, por exemplo, numa sexta ou no sábado, e no dia seguinte já estávamos de volta no trabalho. Gente, isso é muito, muito, muito desgastante. É desgastante para nós adultos, imagine para criança. Sim, e você que já tem essa metacognição, né? De conseguir saber adiantar isso, né? De conseguir prever o que vai acontecer. Agora, imagina uma criança que está ainda com o seu desenvolvimento em construção, né? E a gente querer cobrar e ficar brava com ele ainda, se não atingir as expectativas, não tem como, né? Tem isso. Eu tenho que me policiar bastante, porque tudo que eu falo eu não vou repetir. Muitas vezes eu acabo repetindo, igual nós estamos voltando e no dia seguinte eu já estou de plantão. Novamente. É um sobreaviso, mas não deixa de ser um plantão, porque se eu chegar 11 da noite e me chamarem às 7 da manhã, eu tenho que ir lá às 7 da manhã. Ou se te chamarem às 6h30, você vai ter que ir lá às 6h30, porque às 7 já entra meu horário. Então, é difícil. Se é difícil para nós adultos, imagine para as crianças. Então, nós temos que ajudá-los nesse processo todo, né? De tentar, até no período de férias, manter, de certa forma, a rotina, tá? Nas férias, eu compreendo que a rotina ela deve ser afrouxada, não deve seguir a duras linhas como boa parte do tempo, mas que deve ser mantido. Sim, né? O horário de almoço, no horário de almoço, não ser 4 horas da tarde. Exatamente. Né? Até porque os pais, hora ou outra, tiram férias junto com os filhos, mas nem sempre isso acontece. Agora, imagine o filho estar acordando 11h30 da manhã, daí vai tomar café. Meio-dia, os pais estão almoçando. Já quebrou, já não vão almoçar juntos. Sim. Porque o filho vai comer lá 3, 4 horas da tarde. Então, um período em que era para ter mais presença familiar acaba causando um desarranjo, porque cada um vai num horário. E isso não é bom para um cérebro em desenvolvimento, né? Perfeito, Auri, concordo plenamente com você. Até pela questão, assim, da criança saber que mesmo não tendo aula, né, não sendo período de aula, ela ainda continua sendo criança, ela ainda continua tendo família e que a presença da família é fundamental, né? A presença da família não tira férias, né? Então, concordo plenamente com você nesse sentido. Pelo contrário, aumenta, Sim, né? Deveria aumentar. Né? A gente sabe que nem sempre isso vai acontecer, mas Exato. deveria ser o fluxo normal, né, do que acontece aí nesse período. Sim, e nesse período de férias parece que todo mundo entende e os pais até querem uma certa folga também, porque nós passamos um ano intenso. Falo nós porque eu estou na mesma situação. Leva na escola, busca na escola, leva no inglês, leva na atividade física, busca na atividade física. Então, parece que quando vem as férias escolares, nós queremos férias de tudo. Porém, algumas atividades são importantes serem mantidas. Sim. E aquelas crianças que têm, por exemplo, TDAH, transtorno de aprendizagem, transtorno do espectro do autismo, como fica essa rotina, porque idealmente teria que ser mantido todas as intervenções. Lógico, uma pausa para as festas de final de ano, uma pausa
para a família viajar uma semana, mas deveria ser mantido no período de férias. Isso acontece? Com raras exceções. Com raras exceções, justamente por toda essa mudança, né? Geralmente as famílias vão viajar, até mesmo os terapeutas entram também de férias, né? Então, com raras exceções, esse tratamento continua. Mas o que eu sempre coloco assim para as crianças que eu atendo é uma rotina realmente para ajuda a família a ajustar essa rotina, né? E quando eu falo de rotina, é colocar realmente no papel. Né? O que essa família ela pode fazer para continuar tendo a evolução que a gente espera, né? É igual dieta, não adianta também a gente só colocar no papel. Se não for, se a gente não executar aquilo, de nada vai adiantar. Tá? E quando eu falo isso, gente, de ajustar a rotina, é que a gente vai lá, coloca, pensa, planeja para vocês isso, tá? Junto com a criança. Junto com a criança. Isso leva tempo. Então a gente espera realmente que vocês executem isso, tá? E é tudo pensado na rotina da família, né? De acordo com o que a família desenvolve ali, a gente pergunta para a família, olha, o que vocês vão fazer nessas férias? Tentar adaptar para aquilo que eles irão fazer, até para viagens e tudo. Então tem uma programação para esse período de pausa. Sim. O ideal é que não faça uma pausa como se não existisse. Alguma dificuldade, Sim. né? Então, a gente precisa realmente... E é super importante a participação dos pais nesse processo. A gente fazer ali um treinamento com os pais, para os pais saberem como agir nesse momento, né? Durante ali o período de terapia, em que nós estamos juntos semanalmente, a gente vai passando essas orientações para os pais do que eles podem fazer no decorrer da semana. Então, nesse período que a gente fica um pouquinho mais de tempo, sem a presença da criança, sem a presença dos pais, a gente precisa ensiná-los também, né? Porque a terapia... Quanto tempo que a criança passa em terapia com a gente? É muito pouco, né? Perto do que passa na escola e em casa. Então, a gente precisa treinar principalmente os pais. Para que eles saibam como agir nessas situações que não estarão ali com a gente. E o sucesso ou fracasso da intervenção está exatamente aí, né? Sim. Na adesão da família e da escola em todo o processo. Sim. É o que eu sempre passo para eles. Recebi algumas crianças nesse período final de período letivo, e aí os pais trazem algumas queixas que poderiam ter sido trabalhadas, mas enfim, já foi o período... E aí o que eu tenho orientado, como tem todo o processo de avaliação antes da intervenção, lógico que ao passo em que o terapeuta vai avaliando, ele já vai fazendo algumas orientações e intervenções, mas tem um período crucial que é de avaliação. Sim. E que eles já busquem isso agora, para que quando a criança voltar as aulas ao ano letivo, já tenha passado esse processo e já se cria uma estratégia terapêutica, uma comunicação com a escola da dificuldade que a criança apresenta, daquilo que vai ser preciso da escola e da família. As adaptações que são necessárias, né, para aquela criança. Por mais que a escola ela tenha ali já uma certa... se diz inclusiva, muitas escolas, infelizmente, a gente não vê isso ainda hoje. Né? A gente tem as crianças que têm transtorno do espectro autista, que muitas escolas, principalmente escolas privadas, a gente vê ainda hoje fazendo recusa de matrículas, né? Crianças com TDAH, as escolas que não fazem adaptação curricular ainda, né? Com dislexia também. Então, procure a ajuda de um profissional, que o profissional vai te orientar a fazer essas cobranças para a escola e ajudar também a escola a fazer essa adaptação curricular que é tão importante para as crianças que têm aí um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, acho muito importante fazer essa avaliação. Já esse ano agora eu acho um pouquinho difícil, né? Agora no finalzinho do ano, porque por conta das agendas mesmo, né? Sim. Gente, de outubro para cá, a minha agenda, assim, eu não tenho mais horário para atender, porque a demanda foi muito alta. O pessoal falou assim, preciso correr atrás do prejuízo. Igual nutricionista, gente. Outro dia eu implorei por uma nutri me aceitar. Eu sou uma pessoa boazinha. Eu sempre pego lá o plano alimentar, né? Não sei por que não dá certo.
tá? Eu sempre pego o plano alimentar plano- e coloco na gaveta. Então, ele me acompanha, tá no celular, tá impresso e não dá certo, mas uma hora vai dar certo. Ó, vai ser seu trunfo. Mas é exatamente isso, é do correr atrás do prejuízo, é de não esperar Exatamente. os últimos nos minutos. nos primeiros sinais de dificuldade que a criança apresentar, busque por uma ajuda. Então, assim, quem buscou por ajuda agora, no ano que vem, no início das aulas, a gente já vai conseguir entrar com uma intervenção adequada. Então, fazendo com a escola. Em conformidade com a escola. Em conformidade com a escola, com a família e com a criança, que é o principal protagonista desse trabalho todo. Então, quando a gente fala aí de avaliação, eu costumo fazer uma comparação, uma analogia com o GPS, que mostra onde nós estamos nesse momento e onde nós queremos chegar, né? Então, quando a gente chega no próximo ano, já com esse GPS que traçou já a rota, a gente já vai conseguir ter um trabalho que começa a ter mais, a apresentar o seu desenvolvimento já no início, né? A gente já vai começar a entrar com intervenções onde a gente já vai começar a colher frutos disso. E a família é importante ter esse conhecimento de que o terapeuta, ele precisa caminhar ali junto com família e escola, porque nós vemos que muitos não têm esse cuidado de ir, muitas vezes vai até a escola para uma conversa com o professor e finaliza ali. Uhum. E para o sucesso é preciso ter essa comunicação e esse trabalho em equipe, né? Por isso que muitas vezes e muitas famílias vêm com a queixa que o filho usa medicação por muito tempo, que não quer dar medicação porque vai viciar. E o que nós precisamos trazer para eles é que, a depender do trabalho que é feito, da intervenção que é feito, família, escola e terapeuta, essa medicação ela é temporária. Sim. Boa parte das vezes ela é temporária. Sim. Ela pode ser necessária no começo, mas a criança, porque todo o trabalho é em cima da criança, de desenvolver nela a autonomia para que ela consiga fazer aquilo que precisa ser feito. E eu vejo assim, são dois paradigmas, né, Auri? Tem a família que tem o receio da medicação, e tem a família que já busca pela medicação e como que se põe fosse resolver todos os problemas do mundo. E não é aposta bem assim. Todas as fichas dela, tá medicado, tá tudo bem. E a gente sabe que não é assim. A medicação ela não resolve todos os problemas. A ciência nos mostra que o padrão ouro, né, para alguns transtornos do neurodesenvolvimento, o padrão ouro de tratamento é a medicação e intervenção. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Não é só a medicação. Não vai trazer muitas, dependendo, né, da criança que nós Tirei estamos medicação, volta tudo, porque eu não trabalhei o comportamento. Exatamente. E vice-versa. Em alguns momentos, a criança ela está ali em terapia com um profissional, mas só aquela terapia, ela vai ter um resultado até um certo ponto. Se não tiver o auxílio de uma medicação, a gente vai parar, vai estagnar, efeito platô. Né? Então, a gente vai precisar, então, do auxílio da medicação também. E se vocês buscarem, né, por artigos científicos, vocês vão ver que realmente o padrão ouro de tratamento para algumas crianças é a intervenção medicamentosa e terapêutica, comportamental. Familiar. Sim, sempre envolvendo ali toda essa relação, todo esse contexto que envolve a criança. Não é só a criança, né? A criança é o nosso protagonista, mas existe também todo o contexto no qual essa criança está envolvida, que é a família, a escola, é a comunidade onde ela está, né? Então, a gente precisa envolver todos esses... todas essas pessoas, todo esse contexto que faz parte da social. Exatamente, porque nós temos, e aí muitos pais chegam e falam assim, ai doutora, mas é genético? Sim, a grande maioria tem o fator genético, mas nós temos ali na apresentação e até na intensidade de sintomas, muitas vezes a epigenética atuando, ou seja, o meio atuando, influenciando para bem ou para mal.
É o que eu costumo fazer uma analogia com isso também, do aquário peixinho. Não adianta nada a gente tirar esse peixinho do aquário e não limpar colocar numa outra água com um aquário sujo, né? A gente precisa fazer a limpeza desse ambiente, dessa água, colocar ele numa água limpinha, que será que esse peixinho não vai evoluir melhor? Né? Com certeza vai. Então a gente precisa ajustar esse ambiente também. Com certeza. Então, gente, não é só fazer a matrícula, comprar material escolar e esperar o dia de começar as aulas para levar as criancinhas para a escola. Não! Tem muita coisa que nós podemos fazer antes, de antemão, para que as nossas crianças não só não sofram além do necessário com a mudança de rotina, mudança de escola, início na escola, mas que também isso não atrapalhe a sua evolução, tanto em questão escolar, cognitiva, aprendizagem, mas também no seu desenvolvimento. Né? Aqui hoje nós falamos muito da questão de escola, aprendizagem, rotina, mas são inúmeros fatores que acaba influenciando e que a falta de rotina, que muitas vezes a falta desse olhar e quando a gente estabelece rotina, é bom para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo ganha, né? Exatamente. Então, que a mudança seja para todos. Que a gente não pense só numa mudança pontual da criança, que nós comecemos a pensar numa mudança da família mesmo, sim, de todos, que vai beneficiar todos. E sempre a chance de sucesso aí é muito maior do que eu querer mudar a rotina apenas da criança e todo o resto continua fazendo as coisas de forma aleatória, do jeito que quer, na hora que quer, comendo o que quer, dormindo na hora que quer. Então, que a gente pegue esses hábitos que a nossa maior preocupação enquanto pais é promover um desenvolvimento em potencial dos nossos filhos. Isso é o que nós buscamos. Então, nós pensamos e somos capazes de coisas inimagináveis pelo bem dos nossos filhos. E por que não pensar no bem nosso, sim, da nossa família também? Porque se eu vou procurar mudar um ambiente, criar uma rotina para que meu filho tenha saúde, se desenvolva de forma plena, por que essa rotina não pode abranger todos nós? Toda e eu terei também melhor saúde, eu terei mais tranquilidade, paz de espírito, tempo com a minha família, porque se a gente tem rotina, acaba que sobra mais tempo. Nossa, a gente consegue fazer coisas que antes pareciam ser impossíveis. Bem-estar. Né? Então, que a gente se envolva e nos coloque também como parte dessa mudança e dessa rotina. Então, e a família, de modo geral, ela é espelho para a criança. Se a gente tem uma família que você pode organizar toda a rotina dessa criança, tá? Colocar horário para tudo, mas se você não segue uma rotina, muito dificilmente o seu filho ele pode ter a melhor estruturação ali de uma rotina. Mas se você não tem uma rotina, se você vive esquecendo compromisso, se você vive correndo atropelado fazendo as coisas, marca compromisso com ele. Exatamente, e não cumpre. Muito dificilmente seu filho vai seguir um caminho diferente, né? Então os filhos, a família é espelho para as crianças, né? Se você quer ver mudança no seu filho, seja você primeiro a mudança. Exato. Outro dia uma mãe perguntou, como que eu ensino e estimulo o hábito da leitura no meu filho? Isso é muito comum, a gente querer que os nossos filhos leiam. E você lê? Com que frequência o seu filho te vê lendo? Lendo, entendeu? Então comece que comecemos por nós. Eu gosto bastante de ler. Acho que por conta do TDAH, eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu não consigo ler um livro só. Então, em vários lugares da casa, do consultório, da minha bolsa, tem livro. Então, quase sempre, eles me pegam lendo alguma coisa. Então, é importante começar da gente. Sim. E você sabe que eu sou uma incentivadora de leitura, né? Então,
acho que passamos a nossa mensagem, que certeza será enriquecedor para as mães, para nós começarmos a cuidar já de antemão, não só cuidar do material escolar, mas cuidar também do Sim. principal, do bem-estar dos nossos pequenos Sim, e eles dos merecem adolescentes. esse carinho, né? Muitas vezes a gente se preocupa tanto com os bens materiais, tanto com qual que vai ser a mochila que meu filho vai levar para a escola, se tem rodinha, se é do personagem que ele quer, mas a gente precisa se preocupar com o que é essencial, né? Que ele esteja preparado emocionalmente. Se a gente construir crianças fortes agora, durante a infância, a gente não vai precisar consertar adultos quebrados. Exatamente. Então a gente precisa dedicar esse tempo E para as tirar um pouco crianças. aquilo. Mas eu fiz assim, deu certo. Poxa, mas Os tempos são outros, né? são outros, e às custas de quê, né? Aham. Quantos de nós temos inúmeras Sim. questões não resolvidas exatamente por conta disso? Sim. E que nós temos o conhecimento, muitas vezes, dos nossos pais, nossos avós, e eu vejo já mudança dos meus pais com relação aos meus avós, Uhum. e que eu não posso manter o mesmo. Principalmente, a ideia é evoluirmos. E se a gente hoje tem o conhecimento e que isso promove realmente, já está comprovado que é eficaz, por que não fazermos? Por que ficar naquela, né? Uhum. Então, queria que você trouxesse, já trouxe muito, mas uma mensagem para as mamães, para os pais, para as famílias. Gente, tenham tempo com o filho de vocês. Né? O que eu penso é que a presença da família é fundamental para um desenvolvimento íntegro, um desenvolvimento global das crianças. Dedique tempo para a sua família, dedique tempo para que a criança sinta de fato a sua presença. Esse é o momento onde elas estão se construindo, se preparando aí para ter uma vida futuramente, né, enquanto adultos íntegros. Então, dediquem tempo para as crianças de vocês. Isso, a presença da família, ela é fundamental. Então, o melhor presente que uma família pode dar para uma criança é a presença. Né? Não existe melhor, não existe bens materiais de alto valor agregado que substitua isso. Então, dedique tempo para os filhos de vocês. Ai, que delícia! Meu Deus do céu, eu amo conversar com a Natália e aprendo um monte, tá? Então, espero que vocês também tenham aprendido, absorvido todo esse conhecimento, e é isso que a Natália falou, que possamos ter mais tempo, presença, tempo de qualidade com os nossos filhos, porque é isso que realmente fica e importa para eles. E que nesses momentos finais de férias, que nós possamos trabalhar, não é o tema aqui, mas eu gostaria de falar um pouquinho, que nós possamos trabalhar nos nossos filhos a respeito das diferenças e a respeito da inclusão. Nós temos falado muito sobre isso, mas na prática isso ainda está muito aquém. E as crianças, os adolescentes, eles precisam conhecer e começar a viver essa inclusão, e que nós pais incentivemos. Muitas vezes o preconceito parte de nós, muitas vezes com comentários, e as crianças acabam absorvendo isso. Então, que nós aproveitemos esse momento e ensinemos aos nossos filhos, e ensinar não só com palavras, mas com ações, de repente ajudar uma mãe que tem um filho com autismo, um filho que tem alguma deficiência, algum transtorno, alguma síndrome, de nós nos colocarmos à disposição e trazer essa criança para junto das nossas crianças, de nós começarmos a mostrar para eles como, porque muitas vezes eles não sabem nem como fazer. Então, que a gente aproveite esse momento para trabalhar um pouco isso. Sim. Trabalhar empatia, a empatia, exatamente, exato, e que nós possamos ser exemplos do bem para os nossos filhos, e assim construirmos uma sociedade melhor. Sim, mais inclusiva na prática, né? Sim, eu vejo muito isso, Auri, que precisa, muitas vezes as mães
As famílias, de modo geral, a gente fala mães, porque são geralmente elas que tomam, né, essa frente quando a gente está falando de crianças, de ambiente escolar. É muito importante que as famílias que tenham filhos típicos abram, se mostrem abertos a receber essas outras famílias com filhos atípicos, né? Crianças que são crianças que precisam ser inclusas também dentro desse, não apenas no ambiente escolar, mas fora desse ambiente escolar também, né? Então as Sim, famílias e nas precisam férias, mostrar, olha, aqui você é bem-vindo, sim, né? e nas férias de repente convidar, Sim. até para que essa mãe tenha um momento para fazer algo que ela queira, para cuidar um pouquinho dela, Sim. né? Então que a gente aproveite esse momento e olharmos um pouco à nossa volta, que a gente Sim. vai ver que nós podemos ser útil de diversas formas. E era isso, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até o final. Espero que tenham gostado, mas acima de tudo que tenham aprendido, porque a Natália aqui é um poço de conhecimento. Obrigada, beijos.